a treinar o ideal, a quantidade ótima. Agora vem a pergunta seguinte: o que é a quantidade ótima? Eu acho que seria um risco desnecessário querer que todos treinássemos como atleta. E a malta fica sempre a esperar, quando eu for para um clube vou ter estes equipamentos e aquelas condições de trabalho e aqueles horários. E, não é uma realidade. Nunca vais ter o horário que queres, vai haver atletas que não vão querer fazer aquilo que tu fazes, não vais ter os recursos humanos todos, não vais ter os aparelhos todos que queres à hora que queres. Isso não acontece em lado nenhum. Um gajo que saiu dos Açores porque não queria nem agricultura nem turismo. Eu acredito plenamente que as oportunidades aparecem por skill social e por quantidade de pessoas que tu conheces. O que é que na tua ótica os atletas olímpicos chineses têm resultados à escala que têm? Excelente pergunta. Como é que eles veem um treinador que chega lá de um país, vamos dizer que não é nada? Vem mal. Sou uma pessoa relativamente conflituosa, dá-me um certo gosto às vezes entrar em conflito e percebi que não ia ganhar nada com isso. Aqui fazem-te peito. Exato. Em Portugal, se houvesse o problema, seria o problema oposto. Que era um atleta dizer, não, achas que o Ronaldo treina passos? Não fica a treinar passos o dia todo. Mas eu ser o máximo resistente possível e o máximo forte possível é querer olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Que teve o maior sucesso de sempre na modalidade e que conhece o seu corpo mente melhor do que eu estar a assumir que sei exatamente o que é que ele tem que fazer e que agora é que ele vai ser melhor ainda. E ele mete o up no pulso da namorada. Vai sair à noite. Mas, por exemplo, esse relógio... O relógio custa 10 euros na Decathlon, dá as horas e tem um timer só. A minha UP diz-me que hoje não dormi bem. Se a UP não tivesse dito nada, o gajo ia para lá treinar. Eu estou num sítio em que eu nem sequer tenho ginásio. Posso treinar, só não podes treinar quando não tens vontade. Tu sabes, o que te separa dos teus objetivos não é talento, não é sorte. É o que fazes quando ninguém está a ver. O treino não é só sobre levantar pesos. É sobre levantar-se quando queres desistir. É sobre cada escolha, cada repetição, cada gota de suor que ninguém contabiliza, mas que faz toda a diferença. Queres evoluir? Controla o que podes medir. A BMS-App dá-te os dados, mas a mudança é tua. Treina mais, come melhor, vive ao máximo. Descarrega agora a BMS-App. Como assim? O plano de treino que estás a seguir não resultou em nada e já lá vão 3 meses. Não estás a seguir um plano? Então não estarás a perder tempo? Qual é a diferença entre treinar muito e treinar bem? Porquê é que há atletas que conseguem chegar ao topo com consistência, foco e sem lesões crónicas, enquanto outros ficam pelo caminho mesmo com toda a motivação do mundo? Spoiler, não é só genética, mas tem ciência. O nosso convidado para este episódio é André Sousa, cofundador da GoAthlete. O André não é bem aquele PT do TikTok que te habituaste a ouvir dizer 3 exercícios para queimares a banha localizada. O André é um preparador físico, cientista do desporto e, segundo palavras do ChatGPT, um nerd da performance física humana. Depois de trabalhar com atletas olímpicos e equipas de topo como Sporting, André está hoje a transformar a forma como se pensa o treino em Portugal com a GoAthlete, uma plataforma que junta conhecimento de ponta e aplicação prática para quem leva o treino e a saúde a sério. André é ainda fundador do projeto Autoduros, um programa que leva pessoas para as ruas de Lisboa para treinarem com base na mesma ciência que o seu instrutor aprendeu a aplicar com atletas de alta performance. Mas afinal, o que conta mais? Vontade e motivação ou um bom plano? Fará um coach assim tanta diferença quando pensas em começar a melhorar os teus hábitos de treino? Conheces a história do filho do lenhador? Queres saber as respostas a todas estas perguntas? Fica por aí e eu prometo que não saímos daqui sem te responder a todas. Faz assim tanta diferença um coach, André? Eu acho que sim, porque imagina, o treino é um processo complicado, tal como é a nutrição, a medicina e as demais áreas adjacentes. Portanto, se tu queres otimizar aquilo que tu fazes, garantir o máximo de adaptação para o mínimo de esforço e o mínimo de lesões possível, claro que tu tens que seguir um plano, tens que ser avaliado, tens que perceber que limitações é que tens que perceber o que é o ideal para o teu objetivo, e isso não é um processo fácil. Temos a variabilidade interindividual entre atletas, quer dizer, toda a gente é diferente, e tu equacionares tudo o que são as limitações de cada pessoa para os objetivos e conseguires ter um plano que seria, entre aspas, o ideal, não é um processo fácil. Espetacular. Pronto. Desde já, muito bem-vindo. E temos uma estreia hoje que é o sotaque açoriano neste podcast. A primeira vez que querem que eu fale normal ou querem que eu fale o meu sotaque ou querem que eu faça o esforço? O teu sotaque de São Miguel. Ok, sim senhor, vamos amor. O que é que tu fazes aqui hoje? Porque é que tu achas que te convidamos? Eu acho que posso-vos ajudar-vos a ter uma ideia um bocadinho mais prática daquilo que é o que se faz na alta performance ao nível do treino. Boa. Bela resposta. Primeiro,
que eu já fiz esta pergunta várias vezes e respondem sempre de formas completamente diferentes. O que é alta performance? Boa pergunta. Alta performance é garantir que para um determinado objetivo físico tu tens o máximo possível de output ou de rendimento. Diria eu, de uma forma assim simples, a maneira de caracterizar a alta performance. O que é que te levou a apaixonar pela alta performance? Tu sempre foste um nerd de desporto? Pá, não necessariamente. Eu pratiquei desporto, pratiquei atividade física ao longo da minha vida toda, mais na área das artes marciais. Fiz quase 20 anos de capoeira, fiz jiu-jitsu também durante muitos anos, cheguei a competir também no jiu-jitsu. Mas, pá, na altura que eu tinha que decidir o que é que queria fazer, a verdade é que a malta chegou ao 12º ano, ninguém sabe muito bem o que é que é fazer. Há muitas pessoas que sabem, mas outras tantas não sabem. E eu não sabia, e o que me pareceu o menos mau, ou aquilo que me seria menos dissuasor de continuar a fazer, seria estudar desporto. E então fui para o desporto por essa razão. Não por é a minha paixão, é isso que eu quero fazer da vida. Não seria, mas era o que eu menos não queria fazer. Faz sentido? O que eu menos não queria fazer. Faz sentido. Adorei. Qual é que é a tua filosofia base quando falamos em performance? Isso é uma pergunta, não é fácil, mas eu acho que é importante a gente querer, pelo menos na minha visão, algoritmar aquilo que é a tua intervenção com o atleta. Portanto, porque senão depois dá aso a tu fazeres o que te vai na cabeça ou ficas um bocadinho mais influenciado por tudo o que vês à tua volta. Portanto, se tu conseguires ter um processo que te ajuda a delinear para onde é que tu queres ir, eu acho que é o ideal. E como é que tu delineas esse processo? Na minha opinião, seria tu conseguires cruzar as limitações de cada pessoa com os objetivos a nível de performance. Ou seja, se eu tenho um maratonista que quer correr 42 km, tenho que avaliar esse maratonista naquilo que são os indicadores-chave da performance da modalidade dele e depois, de acordo com os objetivos dele e com as limitações dele, definir um caminho a traçar para seguirmos, para tentar alcançar esse objetivo o mais rápido possível. Agora, eu diria que, resumindo, a minha filosofia seria por aí: tentar avaliar, perceber limitações, tentar definir quais são os objetivos e seguir esse caminho de acordo com essas duas componentes. O segredo da alta performance é treinar muito ou muito bem? É treinar muito bem. Portanto, toda a gente sabe que carga a mais ou variações grandes na carga podem levar a lesões. A questão das lesões é sempre uma conversa muito complicada, mas eu diria que é treinar o ideal, treinar a quantidade ótima. Agora vem a pergunta seguinte: o que é a quantidade ótima? É muito complicado de avaliar isso. Portanto, cada vez mais a ciência começa a ajudar-nos a perceber o que é carga a mais, o que é carga a menos, o que é que são os exercícios ideais, o que é que eu devo fazer para cada um dos objetivos, como é que eu devo avaliar as limitações de cada pessoa. Mas eu acho que é um caminho que ainda tem muito caminho para andar até conseguir dizer exatamente o que é um plano de treino ideal. Todos devíamos treinar como um atleta de alta performance ou isso é um erro? Não, é um erro. Eu não acho que devíamos todos treinar como um atleta. Porquê? Porque é muito desgastante do ponto de vista físico. Há muitos atletas que passam muito, não só do ponto de vista físico, mas passam a vida toda a treinar. Quer dizer, atletas de natação, por exemplo, fazem 4, 5, 6 horas na piscina por dia. Isso não pode, do ponto de vista mental, não, aliás, nem é execuível. Quer dizer, se eu for uma pessoa que tem um trabalho normal e sou pai de filhos, não consigo passar 6 horas por dia numa piscina, não é? Portanto, isso seria completamente inexecuível. A pergunta anexa seria se é saudável ou não. Pá, eu acho que é no mínimo discutível. Devemos todos treinar, obviamente. Acho que isso nem sequer está aqui para discussão, mas treinar essas quantidades para performar ou para ter o máximo de output físico possível, eu acho que é sempre uma linha muito fina entre um risco de lesão e a performance. Portanto, eu acho que seria um risco desnecessário querer que todos treinássemos como atletas. Como é que tu partes de um ponto em que tu escolhes desporto porque é coisa que menos te entedia e chegas a preparador físico de atletas de topo? Pá, é um processo gradual, acho eu. Começamos a estudar, não é? Eu sempre me interessei bastante por biologia. Eu acho que isso, se calhar, está aqui na gênese daquilo que será uma ida para um desporto, que ao fim e ao cabo seriam ciências biológicas, não é? E tentares perceber como é que funciona o corpo humano, pá, é um desafio mega interessante. Com as áreas adjacentes da medicina, da nutrição, da psicologia, como é que se integra isso tudo. Pá, eu acho que é um desafio muito interessante tu tentares perceber, pá, qual é o processo ideal para eu levar essa pessoa a alcançar os seus objetivos. E isto, pronto, foi-me fascinando passo a passo, fui percebendo como é que as coisas funcionam, fui percebendo mais de biologia, mais de fisiologia, invariavelmente indo para áreas como a nutrição ou a medicina. E pronto, isto cativou-me um bocado e fui seguindo por aí esse caminho. Acabei, pronto, a trabalhar com atletas de alto rendimento e tive a sorte de trabalhar com medalhados olímpicos, inclusive, na China, não em Portugal. Mas sim, diria que o caminho seria mais ou menos esse. Força! Foi fundamental teres passado por uma experiência internacional e de alto rendimento para chegares ao nível que estás hoje? Sim, eu acho que sim, sem dúvida, porque
pá, ajuda a desmistificar algumas ideias que a malta possa ter em relação àquilo que é o mais alto nível do desporto. Portanto, eu trabalhei com atletas olímpicos e quando eu fui convidado para trabalhar na China, atletas medalhados, né? Quando eu fui convidado para trabalhar na China, tinha uma ideia que se veio a provar completamente errada daquilo que seria o desporto de alta competição naquele país. Portanto, eu estava à espera de uma coisa muito organizada, muito estruturada, e dei de caras com uma coisa menos organizada e menos estruturada do que aquilo que eu estava à espera, seja a nível de infraestruturas, seja a nível da própria metodologia. E isso ajudou-me a abrir alguns horizontes, a perceber, ok, afinal não funciona tudo como a gente acha que funciona. A gente tem uma ideia errada daquilo que é, se calhar, o que se passa na Primeira Liga. Tive também a sorte de visitar alguns clubes na Primeira Liga em Inglaterra e obviamente deu-me uma visão que é sempre diferente daquela ideia que a gente tem. Nós temos uma ideia utópica de que tudo é controlado, tudo é perfeito e aquilo é o melhor sítio do mundo. Pá, e quando chegas lá e começas a perceber que se calhar há coisas que não funcionam assim tão bem, ou não funcionam da maneira que tu esperarias que funcionasse, mas continuam a ser os sítios de topo com sucesso, ajuda-te a perceber que pá, as condições ideais não existem. E isso também ajuda-te a posicionar um bocadinho de uma forma mais real perante aquilo que tu achas que é a tua própria realidade e aquilo que tu achas que é uma utopia que na realidade não existe, percebes? Portanto, quando tu vais ao topo é que tu percebes, ok, isto seria a minha ideia de utopia, mas é um bocadinho diferente, portanto, se calhar a ideia que eu tinha daquilo que é o máximo não é bem uma realidade. Percebes? Não sei se estou a fazer sentido. Claro, Faz todo sentido, que é exatamente a mesma coisa que passa pela cabeça de alguém que não faz exercício e espera pelas condições todas perfeitas. Eu tenho que ter o meu horário alinhado. Sim, nós temos esse problema com a malta. Eu sou uma coisa que eu digo muita gente que está a começar na área da preparação física, porque eu fui vítima disso, não é? Eu tinha aquela ideia de trabalhar na Primeira Liga, era a minha cena. E depois quando eu entrei, eu estive a trabalhar no Sporting, no handball, depois fui convidado para ir para a equipa principal. Comecei nos escalões de formação, depois fui convidado para ir para a equipa principal, depois fui convidado para ir trabalhar em Alcochete. E aí foi quando eu me deparei com o futebol de alta competição, de alto rendimento. Eu trabalhava, ajudava na preparação física, desde a equipa do Sub-14 até a equipa B. E aí é que eu percebi o que é que era a realidade do desporto ao mais alto nível. Depois tive a sorte de visitar alguns como eu estava a dizer, alguns clubes no UK, no Reino Unido. E o que eu estava a dizer é que eu digo sempre à malta, a malta acha que é naqueles sítios que se tem a melhor prática de todas. Provavelmente em relação aos outros sítios vais ter uma prática melhor, mas comparado com aquilo que é o ideal, não existe o ideal, porque as condições nunca vão ser ideais. A partir do momento em que tu vais e visitas vários clubes com sucesso e todos praticam coisas relativamente diferentes, tu percebes que não há um consenso em relação àquilo que é o ideal. E nunca vai haver as condições ideais. Nunca vai haver o ginásio com as condições ideais. Claro que existe sempre o mais perto, quanto mais financiamento tiveres, quanto mais rico for o clube, mais recursos humanos e recursos financeiros vais ter, mas as condições ideais não existem. A malta fica sempre a esperar, quando eu for para um clube vou ter este equipamento e aquelas condições de trabalho e aqueles horários. E, não é uma realidade. Nunca vais ter o horário que queres, não vão treinar nas condições ideais, vai haver atletas que não vão querer fazer aquilo que tu fazes, não vais ter os recursos humanos todos, não vais ter os aparelhos todos que queres à hora que queres. Isso não acontece em lado nenhum. Mas eu estou muito curioso é com o trajeto de um gajo que saiu dos Açores porque não queria nem agricultura nem turismo. Agricultura já comecei a pensar do jeito. O que se faz em São Miguel e chegou ao continente para se desenvolver na ciência do desporto. E chega a receber um convite para trabalhar com atletas olímpicos na China. Como é que isso surge? Como é que se recebe um convite? Foi sorte, foi experiência, foi saber. Foi sorte? Sim, eu acredito. Sim, foi sorte. Eu acredito plenamente que as oportunidades aparecem por skill social e por quantidade de pessoas que tu conheces. Tu conseguires agarrar a oportunidade e manteres essa oportunidade, tens que ser relativamente bom naquilo que fazes e relativamente bom tecnicamente. Porque isso eventualmente vai vir ao de cima e vai ser avaliado. Mas a oportunidade aparece muitas vezes pela tua rede social. Não redes sociais do telemóvel, mas pela quantidade de pessoas que tu conheces e com quem te dás. E essa história de ir para a China foi literalmente... Eu, na altura estava a trabalhar no Sporting e um amigo de um amigo soube que eu ia visitar a China, porque eu no verão tinha planeado uma viagem à China. Foi completamente por acaso, porque eu ia para a Índia e vi que na altura em que eu ia para a Índia era a altura das monções e disse, não apetece apanhar com chuva e tudo, vamos para a China. Fui para a China... Verbalizei isso no sítio onde eu trabalhava, ou quando eu estava no Benfica também fazia umas horas no ginásio, ao pé, mais perto de casa, quando eu trabalhava no Sporting, desculpa. E verbalizei, vou visitar a China. Vais visitar a China? Então, olha, tenho um amigo meu que viveu na China e o gajo acho que neste momento trabalha num centro de rendimento. Queres que eu dê o teu contacto ao gajo? Disse, Fui à China, exerci esse contacto, não é? E o gajo convidou-me para ir
para ir almoçar com ele, jantar com ele, neste caso. E pronto, o que é que tu fazes? Eu faço isto. Pois, tenho um amigo meu, já estamos num grau de conhecimento, já de 6º grau. Tenho um amigo de um amigo que é presidente de um centro de alto rendimento e ele estava à procura de um treinador estrangeiro. E tu gostavas de ir trabalhar para cá? E disse, eu gostava. E o gajo, pronto, faz uma chamada telefónica, baixa assim o telefone para ele, quanto é que queres ganhar? E eu fiquei assim, né? Disse um valor que me veio à cabeça. E o gajo, ok. Continua a chamada e disse, olha, amanhã tens uma reunião em Pequim. Foi literalmente isto, não estou a exagerar em nada. Apanhei o comboio, marquei um comboio, fui para Pequim, tive uma reunião com esse tal diretor do centro de treinos, porque na altura ele era um treinador do Sun Yang, que era um nadador olímpico que esteve agora envolvido numa certa polémica. Mas pronto, era treinador dele. Estava em Pequim na altura porque estavam a preparar um ciclo olímpico. Fui para Pequim, tive reunião com esse homem, expliquei o que é que fazia e o gajo, ok, estás contratado, vens para cá 3 meses, ao mês que vem, e se correr tudo bem, a gente contrata-te mais um tempo. Foi literalmente isto. Foi só porque eu tive a sorte de conhecer uma pessoa. Eu gosto de acreditar que tive o skill de conseguir manter-me depois daqueles 3 meses, porque pronto, o trabalho acho que foi relativamente bem feito, mas a oportunidade veio porque eu por acaso conhecia aquela pessoa e por acaso disse que ia para a China e pronto. Foi literalmente sorte. Porquê que na tua ótica os atletas olímpicos chineses têm resultados à escala que têm? Excelente pergunta. Porque há muita matéria-prima, que são atletas. Há uma boa estrutura da angariação desses atletas. O governo financia a maior parte das modalidades. Há 2 federações. Eu se calhar posso estar a dizer aqui uma mais neira, mas se não me engano há 2 federações que são mais independentes, que é a CBA, que é a Chinese Basketball Association, e a CFA, que é a respectiva de futebol. Mas a maior parte dos outras modalidades são financiadas e controladas muito pelo governo. E então há esses centros de treino que nós estávamos a conversar antes de começarmos aqui a nossa conversa mais formalmente, financiados pelo governo e controlados pelo governo, que permitem que vários atletas consigam seguir uma carreira de alto rendimento desde muito, muito cedo. Isto está relativamente bem estruturado. A relação ao processo em si é no mínimo discutível se o processo é otimizado ou não, e eu tive muitas vezes essas discussões com eles, porque há coisas que funcionam menos bem, outras coisas que funcionam melhor, mas overall, respondendo à pergunta, eu diria que é condições para tal e, acima de tudo, uma pool, uma amostra de matéria-prima, neste caso, de pessoas, de atletas, muito, muito, muito grande e maior do que o resto, e obviamente a infraestrutura que permite com que eles possam ser encaminhados nessa direção. Como é que eles veem um treinador que chega lá de um país que, vamos dizer, que não é nada, que não representa... Vem mal. Não, mas quer dizer, malta conhece o Figo e o Ronaldo, não é? Logo aí já tenho uma vantagem. Quando eu fui visitar a China, toda a gente dizia Siló, que é como eles chamam o Ronaldo lá. Assim que eu dizia que era português, era logo. Apontavam-me isso e diziam-me isso. Mas sim, eu bati de frente, quer dizer, a nível cultural completamente diferente. Existe a questão da hierarquia social, quer dizer, o treinador não se desdiz o treinador, que é uma coisa que na sociedade mais ocidental não há uma coisa. Quer dizer, o treinador contrata uma pessoa para lhe dizer o que é que ele está a fazer mal. Eles ali estavam a contratar para eles dizer o que é que eles estavam a fazer mal, mas não queriam que eu dissesse isso. Pronto, houve um bocado um choque, obviamente. Foi uma ida difícil, mas foi um desafio interessante, mas não... No início viam assim com desconfiança, como eu acho que é óbvio, quer dizer, este gajo vem agora para aqui, porque imagina, nenhum dos treinadores especificamente me contratou. Quem me contratou foi o presidente do centro de treinos. E então eu sou preparador físico e eu sou alocado a várias equipas. Então há equipas que requisitam ou que o próprio presidente diz, olha, eu acho que tu devias trabalhar com estes ou com estes ou com estes. Mas nem sempre é um desejo do treinador. Pronto, o treinador, na realidade, tem que levar comigo e eu, se calhar, fazer uma alteração daquilo que ele fazia antes é visto como uma possível afronta. Pronto, a ideia, eu aprendi ao longo da minha estadia de 3 anos lá, que chocar de frente não me vai levar a lado nenhum. Por mais que seja lógico, ok, isto está mal feito, tem que fazer assado. Se eu contradisser diretamente o treinador ou se demonstrar que o que ele está a fazer não está bem, eu vou comprar uma guerra que não vai levar a lado nenhum. Pronto, eu tenho que pensar, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que os atletas fiquem melhores. Como é que eu consigo chegar lá? Dizendo que está tudo mal? Não. Se calhar arranjando o meio termo. Olha, porque é que nós experimentamos a fazer desta forma e avaliamos e vemos se fica melhor? E pronto, e gradualmente comecei a perceber como é que era o processo social da interação entre, neste caso, preparador físico e treinador principal, e pronto, e comecei a ganhar o meu espaço assim de forma gradual. Mas no início, claro que a minha vontade, sou uma pessoa relativamente
conflituosa, dá-me um certo gosto às vezes entrar em conflito e percebi que não ia ganhar nada com isso e aprendi a gerir um bocadinho essa parte. É mais fácil treinar um atleta olímpico na China ou em Portugal? Nunca treinei nenhum atleta olímpico em Portugal. Mas na cultura geral que tu tens, diria que seria em Portugal. é mais fácil? Diria que seria em Portugal. Pá, depende. Ok, há várias dimensões aqui. A maior parte dos atletas olímpicos chineses, é que estou a falar, não trabalhei com uma amostra muito grande de atletas olímpicos, obviamente, mas aqueles com os quais eu trabalhei tinham uma ética de trabalho diferente, ou seja, dificilmente questionariam aquilo que tu irias pedir para eles fazerem, que é bom e mau, porque eu preciso ter feedback sobre o que é que eles estão a fazer para conseguir que aquilo que eu peço para eles fazerem é o ideal. Claro. Portanto, eu tenho que integrar o atleta no processo. Quando tu tens uma... Não quero dizer uma máquina, se calhar é uma palavra injusta, mas uma pessoa que não te vai questionar nada, torna-se mais difícil tu fazer o processo. Porque eu quero integrar aquilo que o atleta sente, porque eu não consigo avaliar tudo. Isso não é uma realidade. Portanto, é super importante o feedback subjetivo do atleta. Isso ajuda-nos a direcionar o plano de treino e a adaptá-lo diariamente. E isso era difícil na China, porque se o plano de treino era aquele, ninguém questionava. Podiam morrer, a vomitar, desmaiar e ninguém questionava. Eles não têm sentido crítico, só. Tem, mas muitos deles vinham com essa cultura. Tinhas outros que eram, eu ia dizer a palavra normais, mas mais uma vez, isso é injusto, mas pessoas que eram mais, vou chamar ocidentalizadas, portanto, seriam mais parecidas com aquilo que seria a nossa forma de interagir, que também questionavam e queriam saber e eram interessados e davam feedback, mas a maior parte deles eram muito mais formatados com um trabalho sem grandes questões. Eu diria que em Portugal... Aqui fazem-te peito. Exato. Em Portugal, se houvesse o problema, seria o problema oposto. Que eram atletas, não apetece, hoje não apetece. Não seria, se haver esse problema, diria que seria mais o problema oposto. Pronto, eu não diria que seria melhor ou pior, mas os problemas seriam diferentes. Seria a minha leitura da coisa, não trabalhando diretamente com atletas olímpicos portugueses. Mas tu levantaste aí 3 fatores, vamos dizer assim, que foram fundamentais para que tu viste como fundamentais para o sucesso olímpico na China. O tamanho da pole, que, muita manobra, não é? Uma amostra muito grande, as infraestruturas e o investimento público, ou seja, há um investimento enorme do Estado. Eu lançaria aí uma questão que é um bitite completo, estando fora, não é? De alguém que não está por dentro da ciência, que punha em causa o tamanho da pole, porque tu tens um país como a Índia que está a quilómetros de distância atrás da China e tem uma amostra gigantesca, poderia ir por aí, e adicionaria aí a questão da cultura. Porquê? Não estará ligado ao facto de um chinês de 3 ou 4 ou 5 anos já ser formatado para tu vais ser atleta olímpico porque nasceste com esta predisposição para teres mais sucesso, esquece tudo o resto e não vais conhecer, falávamos nisso no episódio anterior, que é, não vais conhecer o teorema de Pitágoras, não vais sabê-lo, mas já foste formatado desde cedo para ser um atleta olímpico de topo. Sim, repara, eu acho que isso responde pela questão da infraestrutura, ou seja, se a China à partida investe mais do que a Índia, isso já anula a pergunta que estás a fazer. Portanto, à partida, eu não sei, porque não conheço os dados da Índia, mas eu acredito que o investimento chinês no desporto é muito maior do que o investimento indiano. Acredito eu, se calhar estou a dizer uma asneira, mas parece-me que seja o caso. E logo aí anula a questão de porque é que a China é melhor do que a Índia, tendo a Índia uma população tão grande a maior. Perdi-me aqui na minha linha de raciocínio. Em termos de cultura. Em termos de cultura, a China investe no desporto. Isso agora estamos a entrar aqui naquelas discussões que ninguém sabe obviamente a resposta, mas obviamente podemos argumentar, ou pelo menos acho que faz algum sentido, ver o desporto, especialmente na altura dos anos 80 e 90, como soft power. Ou seja, se eu conseguir nos canais mediáticos, neste caso nos Jogos Olímpicos, no futebol, etc., conseguir ter sucesso, eu estou a vender a ideia de que o meu país é um bom país. Então eu acho que muito do investimento chinês em desporto se deve também à ideia de conseguir chegar aqui ou impingir um certo soft power, e por isso há esse investimento. A razão pela qual a Índia não o faz, eu acredito que ainda não seja um país tão rico, mas isso aí já estamos a falar de questões políticas que me transcendem completamente. Agora eu diria que a análise, porque eu vou-te dar-te mais uma dimensão que se calhar tu não pensaste, que é, então tendo a China, a pergunta seria, será que a China é o país que, tendo as infraestruturas e meio manobra, é o país que ganha mais? É dos países que está mais lá à frente, mas o que tu queres ver não é só necessariamente do ponto de vista absoluto, queres ver do ponto de vista relativo, ou seja, queres ver o número de medalhas por atleta. Verdade. E quando tu vês o medals per capita, e existe um site que se chama literalmente medals per capita, a China não é o primeiro país, nem o segundo nem o terceiro, é para aí 44º, ou mais abaixo até. Portanto,
isso diz-me que se tu tens as infraestruturas, se tens a amostra, alguma coisa pode estar a falhar. Portanto, aí podemos argumentar que seria o próprio processo, o processo não é otimizado, etc, etc. Mas é uma análise complicada com vários graus de variabilidade e com várias dimensões que têm que ser analisadas, mas overall eu diria, não só analisar a quantidade de atletas que saem da China, mas a quantidade de atletas por população ou por amostra atleta, e depois, se conseguisse, se fosse possível, seria avaliar o número de campeões pela população, per capita, per investimento em desporto. E aí tu conseguias ter uma ideia realmente de quão eficiente é o processo. Sim. E eu tive essa discussão com eles e eu tentei fazer essa análise que estou a fazer convosco, claro que de uma forma, de um ponto de vista um bocadinho mais complexo, para tentar demonstrar que eu acho sinceramente que o processo pode ser otimizado. E depois foste mandado embora. Não, por acaso não fui. Por acaso não fui, mas por acaso essa apresentação não foi nada mal recebida. Não foi nada mal recebida porque eu também já sabia como é que havia de lidar com eles. Pronto, não foi de género, isso está tudo mal. Porque não estava, realmente não está, porque eles continuam a ser dos países mais dominantes em Jogos Olímpicos, por exemplo, especialmente nas modalidades individuais, que é outra discussão interessante, porque é que é nas modalidades individuais e não é nas coletivas. Porque é que na tua visão é assim? Ok, vamos fazer aqui um paralelismo. Porque é que na minha visão é assim? Eu tenho uma ideia que eu acho que mais uma vez pode estar errada, mas a minha ideia é que quando tu trabalhas modalidades fechadas, que não implicam necessariamente reação a um parceiro ou um adversário, tu consegues trabalhar mais facilmente por repetição. E quanto mais tu repetires, mais tu consegues executar melhor. Quando tu trabalhas com reação, ou seja, quando tu tens que quando trabalhas com tomada de decisão, que não acontece em desportos fechados, na ginástica tu sabes o que é que vais fazer, no tiro tu sabes quando é que tens que atirar, no mergulho tu sabes o que é que vais fazer a seguir. Quando vais fazer, e estamos a falar só em modalidades individuais, quando vais fazer judo, tu não sabes o que é que o adversário vai fazer, tens que ter uma tomada de decisão. Portanto, existe uma componente decisional aqui que implica o teu sucesso. E isso já não é assim já não são assim tão dominantes em modalidades que exijam tomada de decisão, ainda menos quando essa tomada de decisão é coletiva, que é o caso de basquete, futebol, mesmo assim no voleibol são muito bons, mas não são tão dominantes. Futebol, esqueçam, e na altura o Xi Jinping estava a investir muito, muito no futebol e não teve grande sucesso, pelo menos até agora não teve. Mas eu diria seria porque a metodologia de treino deles favorece muito modalidades que primam por repetição, que melhoram por repetição e não necessariamente que melhoram por tomada de decisão. Claro. Porque se tu queres ter boa tomada de decisão a jogar futebol, tu tens que jogar muito futebol, tu tens que estar muito exposto a muitas variáveis, a jogos reduzidos, a tomadas de decisões rápidas, e o método de treino de repetição, de fazer sempre a mesma coisa, trabalhar sempre o mesmo remate ou o mesmo passe, é uma coisa que não funcionaria. Portanto, eu diria que a metodologia de treino para modalidades que incluem a tomada de decisão, para modalidades abertas, chamemos assim, estaria um bocadinho mais desajustada ou atrasada em relação àquilo que seria modalidades fechadas, entre aspas, em relação à tomada de decisão. São menos multilaterais do que o que deveriam para os esportes coletivos, é isso? Não seria menos. Eu acho que o processo é por simplesmente menos eficiente. Eu também notei isso, por exemplo, em relação a Portugal e Reino Unido, eu também notei a mesma coisa. Se calhar não no mesmo grau, mas na mesma direção de diferença. Ou seja, no Reino Unido, as equipas de formação portuguesas, na minha altura pelo menos, ganhavam muitas vezes as equipas de formação, na altura, que estamos a falar já há alguns 10 anos, as equipas de formação no Reino Unido, ou pelo menos batiam-se muito bem e com condições muito menores. Mas porquê? Porque o processo de treino era muito... culturalmente está muito mais incutido o miúdo que joga futebol desde pequeno. E no Reino Unido também, sim, mas era muito mais virado para a questão da performance física. Pelo menos dos poucos clubes que eu visitei nessa altura, havia muito mais tempo de treino alocado a trabalho físico mais analítico, chamemos assim, do que propriamente a trabalho integrado ou ecológico do próprio futebol. Portanto, quando tu tens uma tomada de decisão coletiva, um desporto que existe tomada de decisão coletiva, tu tens que estar exposto constantemente a isso para conseguir ser rápido no teu processo decisional. E se só fizeres trabalho analítico, nunca vais evoluir nisso. Eu senti, pelo menos nessa altura, acredito que agora esteja muito melhor e muito diferente, porque há muita gente do futebol aí trabalhar no Reino Unido. Mas na altura eu senti muito essa diferença, que havia mais primazia de tempo alocado àquilo que seria o jogo em si em Portugal do que aquilo que acontecia no UK, e ainda maior essa diferença do que aquilo que aconteceria na China. Isso é muito interessante e eu nunca tinha pensado sobre esse prisma que é quando tu estás a treinar para um desporto em que conta basicamente a tua performance sem interação, sem reação a nada, não é? A nenhum adversário, nem a um colega de equipa. A repetição é realmente a chave, porque quanto mais fizeres aquilo, mais performance. Isso é simplificar o problema, mas sim, eu diria que a repetição é importante, sim. A sedimentação dos padrões corretos, sim.
Sem dúvida. E quando estás a falar de um desporto coletivo, já precisas trabalhar muito Sim, nessa sem questão dúvida. social. Sim, porque imagina o Ronaldo. Achas que o Ronaldo treina passes? Não fica a treinar passos o dia todo. Não fica a treinar remates o dia todo. Provavelmente ficou numa certa altura da carreira dele. Sim. Mas a partir de uma certa altura tu só ficas bom se tu jogar. Imagina. Há muitas nuances. Porque no basquete tu consegues ser dominante sendo muito, muito bom. No futebol já é difícil. Já são mais jogadores, são mais variáveis. Percebes? É maior distância. É mais caótico o que se passa com mais jogadores e num espaço maior do que o que se passa com menos jogadores num espaço menor. Portanto, é muito, no futebol tu não jogas sozinho, tens que ver o que é que os teus colegas vão saber fazer, tens que reagir àquilo que fazem os teus colegas e cruzar isso com aquilo que faz o adversário e cruzar isso com aquilo que é o objetivo. Portanto, é um processo complexo. Por isso é que ninguém sabe a resposta. Qual é a melhor maneira de treinar? Não. Não faço Exato. ideia. E se falarmos do momento fora da competição, fora do campo, um atleta, ou se calhar um trabalho mais específico, um atleta deve treinar força? Sim, sem dúvida. Vamos ver aqui dois extremos. Num extremo tu terias halterofilistas, powerlifters, etc., cuja modalidade depende da força. Pronto, isso é óbvio, não está para discussão. Claro. Num extremo oposto acho que terias atletas de fundo. Maratonistas, por exemplo, ou ultramaratonas. Se tu pensares que de cada vez que tu colocas o pé no solo para dar uma passada, se tu conseguires imprimir mais força no solo, tu, das duas uma, ou corres mais rápido ou gastas menos energia por passada. Portanto, isso é melhor. Então, se conseguires imprimir mais força por passada, estás a ser mais eficiente. Faz sentido isso? Sim. Pronto, se tu conseguires trabalhar uma tipologia de treino que te permita adaptações para te tornar mais eficiente, ou seja, adaptações seja a nível miotendinoso, seja a nível de produção de taxa de produção de força, que te conseguem melhorar a tua passada, então aí estás a tornar melhor atleta. O tempo alocado ao trabalho de força deveria ser o mesmo? Obviamente que não. Claro. Porque se tu és um atleta de endurance, tens que passar a maior parte do teu tempo a correr, a fazer trabalho específico daquilo que é o que vai acontecer. Mas se tu tiveres um trabalho complementar que te permita ser mais eficiente naquilo que é a corrida, então sem dúvida que sim. O Paulo quer ser atleta híbrido. Ele deve perder massa muscular e pôr o treino de força de lado? Isto é uma discussão meio interna que não é verdade. irmão. Não, pá, eu atleta híbrido, quer dizer, hoje em dia toda a gente quer ser atleta híbrido por causa do CrossFit. Do Portanto, Irox? Sim, do Irox, agora é o Irox, mas na altura foi o CrossFit, no meu tempo, eu sinto-me velho às vezes. Que eu acho que é positivo. Pronto, eu acho que é positivo tu teres um bocadinho de tudo e não é completamente inegável, mas eu ser o máximo resistente possível e o máximo forte possível é querer olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Eu posso ser forte e resistente, mas eu não posso ser o máximo biologicamente resistente e o máximo biologicamente forte. Posso Exato. ser o meio. E eu sugiro que toda a gente que não tem um objetivo de performance específico que o seja. Claro. Agora, se eu quero ser o mais forte possível, eu não vou estar a correr maratonas. Se eu quero ser um maratonista, eu não posso ter um cabedal enorme porque tenho mais peso para transportar a cada passada. Portanto, eu diria que a maior parte da malta, que é o meu caso mais ou menos, vamos tentar estar aqui no meio termo, tem que ser um gajo forte, obviamente, mas também tem que ser um gajo resistente. E posso ser os dois, posso. Posso ser o máximo que o meu corpo me permite de um e do outro. Não. Acho que isso é lógico, não? Mas tocas aí numa questão interessante que tem sido um debate agora, por exemplo, no CrossFit, muito nos atletas. Eu não acompanho muito CrossFit. Mas para Eu acho para interessante, físico, mas não. Sim. Mas essa questão que tu falaste de apontares a um lado ou ao outro, há muito debate de um atleta híbrido, por exemplo, que tem que equilibrar as duas coisas, não é? Stamina e força, fazer treinos que são basicamente uma mistura dos dois, ou continuamente, ou seja, treinos que te estão a misturar Ou o máximo de um ou o máximo do outro. ou o máximo de um ou o máximo do Não outro. sei responder. Essas coisas são muito... Eu percebo a tua pergunta, mas eu tenho a mesma dúvida. Essas coisas são muito complicadas. Eu até te diria que o que eu faria seria as três coisas. Eu faria pontualmente o máximo de um, pontualmente o máximo do outro, ou seja, iria fazer as minhas corridas longas, porque eu tenho que estar adaptado. Se isso vai ser uma prova, eu tenho que estar adaptado para isso. Iria fazer as minhas cargas máximas, porque eu nunca vou conseguir fazer cargas máximas sem estar exposto a elas, mas também eu iria fazer um misto, porque eventualmente vou ter que correr e fazer 50 wall balls e voltar a correr e fazer mais burpees. Pronto, eu teria que estar exposto às coisas todas. Pronto, a tua pergunta seria, deveria só correr no limite a nível de fundo e fazer pesos máximos? Eu diria que não. Eu diria que... Depois tens vários sistemas energéticos. E se tu for só para um lado ou só para o outro, tu vais estar a trabalhar os sistemas energéticos das pontas, neste caso os extremos. E tu queres também garantir que tu trabalhas no meio, que é aquilo que te permite não só produzir força, mas produzir força repetidamente. Então tu queres estar adaptado nos outros sentidos. Pronto, a minha pergunta, estamos a falar de uma coisa que é complexa de responder, obviamente. Sim. Mas eu diria que a minha visão seria fazer as três coisas. O máximo de um, o máximo do outro e um meio termo.
Gera muita curiosidade porque eu sempre pensei nisso como algo que até pode ser individualizado para alguns dúvida. atletas. Sim. Pode... Quando vê o seguinte, ok, eu sou um gajo relativamente resistente, pá, geneticamente tenho mais facilidade em fazer, pá, sempre o fiz, por exemplo, sempre foi a minha cena correr, mas sou fraco. A minha modalidade obriga-me a ser um bocadinho de tudo. Pá, se calhar, vejam isso como o número de fichas que eu tenho semanais para alocar. Eu tenho 10 fichas. Então, se a minha limitação é esta, então vou pôr mais fichas na força e vou manter as fichas mais... Pá, ponho 4 fichas na força e 3 no misto e 3 na resistência. Pronto, por exemplo. Ou X na velocidade... Pá, para se falar de futebol, X na velocidade, X na resistência, X no treino técnico-tático. Estão a perceber? Pá, eu gosto de pensar disto de forma um bocadinho mais lógica. Portanto, por isso é que eu estava a dizer no início, vocês quando me perguntaram qual é a minha metodologia, qual é a tua filosofia, pá, quais são as limitações? Qual é o objetivo? Cruzamos os dois e tomamos uma decisão a partir daí. Sim. E vamos imaginar que existia uma resposta... Desculpa, não sei se respondi à tua pergunta. Sem dúvida, sim. Vamos imaginar que existia uma resposta matemática a isso. O que fazer quando o atleta não cumpre aquilo que é prescrito, aquilo que a ciência diz? Isso é uma pergunta muito complicada e é uma realidade de qualquer preparador físico. Quando tu trabalhas com um plantel com 25 macacos, ou 30 ou 40, como eu também já apanhei em outras modalidades, como o rugby, por exemplo, é impossível. Virtualmente, aliás, é impossível tu garantires que 100% dos atletas vão cumprir 100% do que está prescrito. Nem é desejável. Porque é mentira se tu disseres que sabes 100% o que é que 100% deles têm que fazer. Isso não é real. Isso é mentira. Se tu achas isso, estás enganado. Não há hipótese. Portanto, uma regra de ouro que eu tenho, assumindo as minhas limitações de prescrição, porque eu sei que não vou conseguir ajustar 40 planos de treino, não vou conseguir ajustar individualmente, idealmente, 40 planos de treino, isso é surreal. Uma regra de ouro que eu tenho é, se 80% dos atletas cumprirem 80% do que está prescrito, é uma vitória. E é desejável, direi eu, porque há variações que tu tens de ter em conta. Há variações em estados de humor, há variações em percepção subjetiva de bem-estar ou de mal-estar, e tu não vais garantir que os 25 gajos venham nas mesmas condições. Nem tu podes avaliar muito, muito objetivamente. Cada vez mais tens dados para isso, mas tu não consegues avaliar de forma precisa e objetiva o real estado de espírito e fisiológico daquele atleta naquele dia. E, portanto, tu tens que planear para a semana. Mas se todos os dias o gajo vem diferente, então como é que tu adaptas a isso? Pronto. E se tu des uma certa variação naquilo que tu tens planeado, eu acho que essa variação, especialmente se tu atribuires essa variação, se deres o ónus dessa variação para o próprio atleta, isso já se ajusta a si próprio. Eu dou sempre um exemplo seguinte, que se calhar uma pergunta seguinte que vocês eventualmente teriam aí para fazer, mas eu acho que encaixa aqui nessa linha de discurso, que era... Eu tive a sorte de trabalhar com um atleta, dou sempre o exemplo deste gajo, que era o Jonas Shellman, que era um atleta de handball, várias vezes campeão europeu, na Liga dos Campeões, campeão na Liga Europa connosco, tinha 41 anos. Neste momento, sim, apanhei-o a fazer de 40 para 41 anos. Eu não posso assumir que sei exatamente o que é que ele tem que fazer, porque eu acho que a minha postura com ele é, em vez de ser 80% do que eu tenho que fazer, tenho que reduzir aquilo que eu acho que ele tem que fazer para um bocadinho menos e perguntar-lhe os outros 50% do que é que ele tem feito até agora. Porque, um atleta daquela idade, que teve o maior sucesso de sempre na modalidade e que conhece o seu corpo claramente melhor do que eu estar a assumir que sei exatamente o que é que ele tem que fazer e que agora é que ele vai ser melhor ainda, não me parece que seja na realidade. Claro. Portanto, neste caso específico, e já me aconteceu mais outras vezes, a tal margem de variação que eu dou e no qual ponho o ónus no atleta, em casos destes dou uma porcentagem ainda maior. Claro. Te digo, olha, o que é que tens feito sempre? Estás habituado a fazer isto? Não estás habituado a fazer isto? Eu não quero fazer coisas diferentes. Se tu tens 41 anos, ganhaste quase tudo o que há para ganhar, nunca te lesionaste a sério. Agora que vais ser ainda melhor. Não, o que é que tiveste a fazer até agora? Estive a fazer isto. Então pronto. Parece-te bem isto? Parece-me. Então seguimos. Até porque se não tiveres a adesão do atleta ao plano que querias, pode ser o melhor plano do mundo, mas não vai funcionar para ele. Isso é o que tu acabaste de dizer, repito eu 50 vezes. Portanto, o melhor plano do mundo depende do atleta o comprar ou não. Depende do buy-in do atleta. E a minha opinião tenho uma opinião forte em relação a isso, que é, eu acho que o atleta deve ser integrado no processo. Eu não faço planos de treino sem primeiro definir os objetivos com o atleta, sugerir o que é que eu acho que é o melhor e perguntar, o que é que tu achas sobre isto? Eu acho que a gente devia fazer. Tu tens estas avaliações, tens estas limitações, tens estes pontos fortes. O teu objetivo é este. Eu acho que para chegar aqui devemos fazer isto. O que é que tu achas? E toma a decisão em conjunto com ele.
Porque vai haver um exercício que ele não gosta, vai haver uma coisa que by the book faria sentido, mas ele não se sente bem a fazer. Eu vou fazer uma coisa que o gajo não se sente bem a fazer. Isso depois é uma linha difícil de caminhar. Porque se eu vou dar essa abertura a 100%, então ele é que decide o que é que faz. Claro. Pronto, a minha opinião é que temos que estar nesse meio termo. Pronto, eu como profissional e como cientista, como estudioso da área da performance, sei mais ou menos o que é que funcionaria nestes casos. Mas eu tenho que equacionar a variabilidade interindividual de cada pessoa e tenho que equacionar aquilo que eu não sei. E ninguém sabe tudo. Porque se as coisas continuam a evoluir, então é por definição não sabemos tudo ainda. Não é agora que paramos, ok, em 2025 já se sabe tudo. Não. Exato. Portanto, a partir daí temos que assumir aquilo que não sabemos e também enquadrar e equacionar aquilo que é a percepção do atleta em relação ao próprio treino e à prescrição que nós temos para conseguir que seja um trabalho em conjunto. Isso faz todo sentido, porque eu ainda há uns dias vi isso acontecer na prática, que a Rita faz acompanhamento online, ou seja, faz prescrição de planos de treino, e tinha uma atleta, uma cliente, que estava perto do limiar de parar, de treinar. O treino para mim não está a fazer sentido, não consigo encaixar. E a postura da Rita foi de passar para, ok, então o que é que faz sentido para ti? Que bases é que tu já percebeste que funcionam a treinar? E foi com base no feedback dessa atleta que, ok, então com base neste feedback eu vou montar aqui um plano que isto faz sentido e vamos experimentar. E passado uns dias, a mesma atleta que estava pronta para parar de treinar está a dar feedback de que isto agora faz todo sentido para mim e eu agora tenho um propósito. Não há hipótese. Não tem nada para adicionar, exatamente. Sim. Isso. Então, Mas eu limitei-me mesmo a fazer eliminar tudo o que é a ciência e que é um treino com sentido. Vamos pegar naquilo que tu gostas, 30 minutos 2 vezes por semana, para tu criares novamente o hábito e depois vamos negociar o resto. E aí faz sentido porque não estás a falar de um atleta de alta performance, estás a falar de uma pessoa normal que quer resistir a treinar. Exato. Uma pessoa normal, já a tal margem para variação torna-se maior ainda. Tu tens que garantir que a pessoa tem consistência. Um atleta vai estar lá todos os dias. Exatamente. Mas uma pessoa, um civil, nós chamamos de civil, né? Um civil não. Um civil quer a motivação para conseguir continuar a treinar. Portanto, aí a margem que tu tens que dar para o processo decisional ser da parte dele, eu acho que é um bocadinho maior. Sim. E tens que integrar a pessoa nisso. E acima de tudo tens que perguntar o que é que a pessoa já fez, o que é que ela gosta de fazer. Isso é preponderante. A pessoa faz o melhor plano de treino de acordo com as variáveis, mas a pessoa não cumpre. Então não é o melhor plano de treino. Então tens que te adaptar à pessoa. Um método de treino eficaz, o que é que define? Existe sempre esta negociação? Existe sempre negociação. A margem para negociação há de ser menor ou maior consoante aquilo que são os objetivos, mas... Desculpa, repete tudo. Como definirias um método de treino eficaz? Eficaz, ok. Sim. Isso é uma boa pergunta. Porque como é que tu sabes que um método de treino é eficaz? Tu tens que garantir benchmarks ou tens que garantir indicadores-chave de performance que têm que ser avaliados. Tens que definir quais são os indicadores e tens que os avaliar. Para tu garantir que uma coisa está a funcionar, avaliares isso regularmente e perceber se está a melhorar ou não. A questão é como é que isto tem mais uma vez várias dimensões que podem influenciar aqui. Se eu posso estar a fazer um plano de treino bom para um atleta ganhar peso e o atleta quer aumentar a massa muscular e o atleta não aumenta a massa muscular, mas tem que ver se ele está a dormir bem, tem que ver se ele está a cumprir efetivamente o que eu estou a dizer, tem que ver se ele se está a alimentar bem. Portanto, há várias dimensões que têm que ser todas controladas para garantir que de facto estamos a ter sucesso naquilo que nós queremos. Mas agora... E ele mete o whoop no pulso da namorada. Vai sair à noite. De volta porque aquilo, a minha não funcionou bem. Tu já tiveste uma UP e desististe dela? Desisti, Porque na altura eu estava... Imagina, eu tenho 2 filhos pequenos e na altura estava a dormir muito mal. E ela dizia, não, você dormiu 84%. E tinha dormido 1 hora. Eu tinha dormido 1 hora. Não, dormiu, a qualidade de sono. Não, vai a minha mulher igual. Portanto, não... Sério? Sim. Havia algumas métricas que eu acho que funcionavam bem. Mas vocês têm que perceber qual é o algoritmo que terá por trás da qualidade de sono. Ele não consegue avaliar a qualidade de sono que nós estudamos. O que é a qualidade de sono? Claro. Quais são as variáveis que entram aí dentro? Pronto, e há uma série de pressupostos. Há umas que tu consegues avaliar objetivamente, há outras que é um algoritmo que é uma inter-relação entre elas. E esse algoritmo nunca são perfeitos. E eu percebo, em casos extremos, aquilo muitas vezes pode falhar. No meu caso, depois chateava-me. A verdade é que também me chateava-me ter uma coisa no pulso. Então, mas, por exemplo, esse relógio... Esse relógio custa 10 euros na Decathlon, dá as horas e tem um timer só. Mas essa questão das smart bands, por exemplo, do Moop,
Ela nem chega a saber se tu estás a dormir ou não, porque... Sabe, mais uma vez, é por relação. Ele não sabe que tu estás de olhos fechados a dormir. Mas ele sabe Exatamente. que tu estás parado de X tempo e ele consegue avaliar a tua frequência cardíaca e ele infere por aí que tu estás a dormir. Ela Mas assume que... mas podes não estar. Mas à É. partida, com a variação da tua frequência cardíaca, em relação àquilo que é a média do teu dia-a-dia, ele consegue assumir com alguma fiabilidade que tu realmente estás a dormir. Mas a partir daí, a assumir que tu dormiste bem ou mal, já são mais uma série de pressupostos. Portanto, o erro é cada vez maior. Exatamente. E atenção, eu não acho que não funciona, eu acho que funciona. Agora, para casos extremos, que na altura era o meu caso, pá, acho que não me fez sentido. Sim. Se eu pudesse escolher que todos os meus atletas usassem, escolheria sim, ou o UP ou outra banda qualquer que conseguisse medir dados biométricos. Agora, para mim pessoalmente, que eu não queria estar com uma coisa no pulso, depois ter que carregar e... E falando em aparelhos tecnológicos, em tecnologia, como é que o GPS pode ajudar e prejudicar o treino? Okay. O GPS é, na minha opinião, das coisas mais ricas que vieram a aparecer em modalidades coletivas, porque ajuda-te a dar métricas objetivas daquilo que é feito em campo. Na altura, vocês quando vão para o ginásio, tu consegues ver quantos quilos fizeste e quantas repetições fizeste naqueles quilos. É fácil tu avaliar, ou naquele movimento. Em campo não. Em campo não conseguias fazer nada. E se conseguiste ter um cardiofrequencímetro, já dá algumas variáveis. No GPS dá-te exatamente variáveis de deslocamento. O que é que tu percorreste, o que é que fizeste, quantas acelerações fizeste, quantas travagens, etc. Isso é extremamente enriquecedor. Porque ajuda-te a quantificar exatamente o que tu fizeste. Isso é uma coisa que cada vez mais se utiliza. Aliás, quase todos os clubes têm. Tanto é que estamos agora a preparar um curso de GPS que vai ser lançado agora nos próximos dias, só para aprender a analisar essas variáveis. Porquê? Porque depois temos o lado mau, mas é menos bom, que é como é que tu avalias uma quantidade quase infinita de variáveis. Para onde é que tu olhas? Quais são as variáveis que realmente interessam? E dessas que realmente interessam, como é que tu as quantificas? Como é que tu as distribuis ao longo da semana? E são respostas que não são fáceis. Portanto, eu diria que o principal problema é não ficares overwhelmed, assoberbado com a quantidade de análise que tens que fazer, que muitas vezes acontece, mas o lado positivo é óbvio, obviamente tens um dado objetivo do que é que se está a passar em cada treino, em cada jogo, e isso é riquíssimo, na minha opinião. Sim, eu próprio sou um defensor, já nem falo do GPS, porque a nível de alta performance é fundamental, mas mesmo a questão das bandas pode adicionar muita ciência e muita noção ao que tu estás a fazer, porque vai dando ali dados que era impossível de medir se tu não tivesses nada a acompanhar-te, para além da contagem de reps. Sem dúvida nenhuma, de acordo. Mas agora respondendo também aqui à Rita sobre outro problema, que é, também pode ser um fator de ansiedade. Não dormiste assim tão mal. Se calhar aguentavas um treino, mas a minha UP diz-me que eu não dormi bem e não consigo treinar hoje. Quem é que nunca passou por isso? Claro. Eu tenho casos assim, eu já passei com casos assim. A minha UP diz-me que hoje não dormi bem. Não... Se a UP não tivesse dito nada, o gajo ia para lá treinar e às vezes tem que ser. Agora, a pergunta engraçada é, quando é que tem que ser e quando é que eu devo descansar? Achas que a utilização de uma UP ou de qualquer banda deveria ser sempre adicionada a um acompanhamento de um treinador para interpretar? Não, mas eu diria com atletas sim, com atletas de alta performance sim. Mas agora, eu deixaria a interpretação dos dados ao critério do treinador e não do atleta, porque mais uma vez pode ser um fator de ansiedade. É. E isso é problemático. Já falamos com um fisiologista que nos disse, e não dizendo obviamente quem, que dava comprimidos de placebo aos atletas. E que resultava. Hey, whatever works, man. É o que quer que funcione, man. E que resultava. E nesses casos... E estás a falar de atletas que supões que já não são tão sensíveis a essas questões. São mais sensíveis muitas vezes. Mas é só pensares que mesmo isso da UP e vi que no telemóvel que dormiu mal, depois acaba por ser um efeito placebo também. Ou seja, o comprimido iria contrariar esse efeito. Supostamente, é tudo muito relativo. Se funcionar, tu tens que chegar ali. A maneira como tu chegas ali seria presunçoso qualquer pessoa da minha área dizer que sabe exatamente o caminho para chegar exatamente onde. Alguém disser isso, que sabe exatamente o caminho, é mentira. Assumindo isso, há várias formas de lá chegar, certamente, ou haverá uma forma ideal utópica, mas dentro disso é variável. Eu diria que o que funcionar, se a gente conseguir... Porque o que é funcionar? É o garantir que a minha performance está a melhorar. Se a minha performance efetivamente está a melhorar e ele toma um placebo, então vamos continuar a tomar o placebo. Não há qual é a dúvida. Completamente. Qual é a dúvida? É as massagens, é os copinhos nas costas. Atenção, eu não estou a dizer que isso é placebo, mas eu não consigo, se calhar, na minha ignorância, não consigo avaliar a ciência que existe por trás desse tipo de intervenções. Mas,
às vezes não é possível avaliar o mecanismo fisiológico de uma certa intervenção. Vamos dar o exemplo dos copinhos agora, que está um bocado na moda, muita gente faz os copinhos. Eu não sei, pá, nunca me debrucei a ler a literatura sobre isso. Certamente haverá. Mas a verdade é que, pá, se funciona, não é por eu não conseguir explicar o mecanismo fisiológico que não funciona. Porque se calhar eu por simplesmente não o consigo identificar, mas o resultado está lá. E se eu conseguir avaliar objetivamente o resultado, então melhor. Eu já tive o caso oposto, em quem tem um atleta que fez um plano de treino X, Y numa pré-época em que não estava comigo, e disse, pá, estou muito melhor, estou a saltar muito mais alto, pá, sinto que estou a saltar muito mais alto. Meti o gajo na plataforma de forças e pá, o gajo estava a produzir 10% menos força. Portanto, objetivamente, não estás a saltar mais alto, estás a saltar menos alto. Por processos que mas o estava a faziam sentir pensar. que estava... E por isso é que é importante. Métricas objetivas. Não conseguimos avaliar tudo da forma mais objetiva e reprodutível possível. Não. Pá, mas temos que ter aqui algum baseline para nos direcionar. Se não tivermos métricas de avaliação, não sei se o que eu estou a fazer está a funcionar ou não. Exato. E mesmo para gerir a carga de treino, por exemplo, é muito importante estes dados que o GPS, por exemplo, nos dá. Sim, não é outra hipótese. Agora as cargas de treino são completamente feitas com base nas métricas de GPS. Completamente. Para quem os tem. Para quem não os tem, há formas menos válidas e reprodutíveis de avaliar a carga de treino, a percepção subjetiva de esforço. Uma RPE é super funcional. Aliás, sem uma revisão não. Sem um estudo a correlacionar a Session RPE, que é o número de minutos da sessão de treino multiplicado por quão difícil foi a sessão de 0 a 10, e verificou-se que existe uma correlação relativamente elevada entre os dados de GPS, entre algumas das métricas de GPS, e a resposta de 0 a 10 quão difícil foi o treino, vezes o número de minutos do treino. Então, dá para quantificar a carga de uma forma simples. E eu sugiro que o façam. Já temos uma métrica, já estamos a controlar alguma coisa. E isso ajuda-nos também, obviamente, no processo decisional. Mas quanto mais válida for essa informação, melhor. Mas sim, é possível arranjar métricas mais simples. O importante é termos alguma coisa palpável e objetiva que nos permita direcionar ou orientar o nosso processo. Faz sentido um atleta recreativo usar um GPS? Acho que sim. Acho que sim. Desde que, mais uma vez, que isso não seja fator de ansiedade, mas sim, obviamente que sim. Se souber analisar os dados, se tiver aqui uma série de balizas para conseguir analisar os dados, o que é que me ficou a faltar esta semana? O que é que ficou a mais esta semana que eu devo ter atenção? Sim, sem dúvida nenhuma. Esta semana tive a minha distância em sprint foi menor do que a maior parte das semanas. Então se calhar devia fazer alguns treinos extra de sprint, por exemplo. Sim, sem dúvida. Qual é que é o maior erro que tu vês na distribuição semanal da carga? É difícil responder essa pergunta. Existem guidelines relativamente objetivas que dificilmente alguém fugirá delas. Sabes que no dia antes do treino não vais estar a dar uma tarefa. Claro. Acho que é óbvio da gente. No dia a seguir ou 2 dias depois do treino não vais estar a dar uma tarefa. Isso também seria óbvio. 3, 4 dias antes do jogo seria a altura em que tu vais carregar mais. Mais uma vez, isso também é relativamente óbvio. O que é que já não é tão óbvio? 2 dias antes do treino. Posso treinar? Bem. Não posso treinar? Há treinadores que dão folga 2 dias antes do treino. Há treinadores que fazem treinos exigentes 2 dias antes do treino. Antes do jogo, neste caso. Desculpa, estou a dizer Sim. antes do jogo, tens toda a razão, sim. Há treinadores que treinam um treino relativamente exigente antes do jogo, 2 dias antes do jogo. Sim, Há treinadores que estão folga 2 dias antes. Exato. O Fábio Nakamura, quando passou por aqui, também falava do -4, que é o menos 4 é o carga máxima, e a partir daí sempre... Não, há quem faça menos 3 com carga máxima. Depende, porque é o menos 4 mais 2, ou seja, o jogo foi... O menos 4 é em relação ao jogo que vem seguinte, mas e em relação ao jogo que veio... Porque pode ser um menos 4 mais 3, Sim. Pode ser um menos 4 mais 2, pode ser um mais 4 mais 1. Sim, até porque o próprio Fábio falava nesse problema que tens hoje em dia, que é tu não consegues fazer menos 4 com menos 4 depois menos 4. Não tem menos 4. Tens 2 jogos. Tens 2 jogos, é menos 2 mais 2. Mais 1 menos 2. Sim, e o problema é sempre que estamos a falar de uma performance coletiva quando vai funcionar diferente para cada Exatamente. E depois, jogador. Vais por cada um a fazer o seu treino? Não, eles têm que treinar em conjunto. Portanto, tu não vais conseguir individualizar as necessidades de métricas de GPS a cada um quando é um desporto coletivo que eles, para o executarem, têm que estar todos no mesmo exercício. Portanto, torna-se aqui uma limitação, torna-se aqui são aqui uma série de variáveis difíceis de equacionar e de integrar. Não obstante, se eu sei que as cargas estão a mais ou estão a menos, eu consigo ajustar os exercícios. Claro que nunca vai ser completamente individualizado, mas eu consigo ajustar os exercícios para serem maiores ou menores de acordo com aquilo que já foi feito. E outro exemplo, por exemplo, em linha do que estão a dizer, e certamente eu acho que o Fábio até tem muita ciência sobre isso, que é o que é que tu fazes, por exemplo, com os jogadores que não jogam. Porque depois tens os que não jogaram e tens os que jogaram, e vais integrar os dois no mesmo tipo de treino, com o mesmo volume. Não, tem que ser diferenciado, obviamente. Quando tu pensaste a Go Athlete, pensaste
em trazer essa ciência aplicada à alta performance para o mundo normal? Então, mas é o lema, né? O lema é Let Science Improve Your Game, né? Mas pensada nos atletas recreativos ou em Não, alta performance. maior performance? Eu diria, o nosso público-alvo é alguém que tem um objetivo de performance. Não tem que ser um atleta profissional, mas tem um objetivo de performance. Gostava de ficar mais forte. Gostava de levantar aquele peso. Gostava de correr X km. Essencialmente, vamos andar aqui no meio termo, que será as modalidades esportivas coletivas, que são o bolo principal da nossa clientela. Mas sim, nós trabalhamos com civis que têm objetivos de performance e tem funcionado bem. A expressão civisa, Sim. a Rita e eu achou Sim, muito sim. engraçado. Sim. Os civis. Que é que, achas é um objetivo teu treinar um atleta olímpico agora em Portugal? Eu gostava. Sim, quer dizer, mais uma vez, da mesma maneira que eu não sabia exatamente o que é que queria. Desculpa. Da mesma maneira que no secundário não sabia exatamente o que é que queria fazer. Se me perguntassem o que é que queres fazer exatamente agora, dentro daquilo que é o teu reino já da preparação física, o que é que tu querias fazer exatamente? Pá, nossa. Gostava de trabalhar num atleta olímpico, claro. Gostava de estar no meu centro de treinos a dar treinos. Gostava de estar numa equipa de alta performance como já tive. Todos têm lados positivos e lados negativos. Pessoalmente, nesta fase da minha vida, estou um bocadinho mais virado em tentar gerir o processo, o projeto da Go Athlete, porque me permite um bocadinho mais de liberdade a nível temporal, que preciso, porque tenho filhos pequenos. E trabalhar no desporto de alta competição é complicado porque não há fins de semana, literalmente. E há viagens no meio da semana e no final de semana outra vez, e é muito complicado. Não obstante, não vou mentir que tenho saudades de alta competição, tenho saudades de chegar a um estádio com 20 mil pessoas e o estádio está cheio, é fixe. E trabalhar com atletas também e tentar arranjar ali qual é o plano de treino ótimo, ou tentar decifrar ou resolver o problema da performance, que é um problema desafiante. Eu acho que obviamente isso não tem tanto com civis, obviamente, ou com atletas que não têm tanta disponibilidade ou um nível tão alto. Mas pronto, há coisas boas e coisas más. Já estive nos dois mundos ao mesmo tempo. Já estive na Go Athlete a dar treinos a pessoas que têm objetivos de performance num nível mais limitado, ao mesmo tempo que trabalhava numa equipa que foi campeã europeia de handball. Portanto, já estive aqui dos dois lados. Mas para quem nunca ouviu falar da Go Athlete, é o quê? A Go Athlete é um projeto que eu criei com o Gonçalo Ping, que neste momento está no México, em 2019, com o objetivo de ajudar atletas que não têm o recurso ou não têm a área da preparação física implementada no clube ou na modalidade deles. Ou seja, sou um judoca amador, gostava de perceber como é que posso melhorar a minha performance, o clube nem sequer tem ginásio, não sei o que é que eu hei de fazer, a quem é que eu recorro? Podes recorrer à Go Athlete, a Go Athlete vai tentar resolver o teu problema da limitação de performance, avaliando-te e dando-te as ferramentas para tu melhorares naquilo que serão as tuas limitações para os teus objetivos, de acordo com o que tu tens disponível. Já tive atletas que me disseram assim, olha, eu neste momento estou numa fase da minha vida, eu estou num sítio em que eu nem sequer tenho ginásio. Posso treinar? Pá, podes. Só não podes treinar quando não tens vontade. Isso então garanto-vos eu. Pronto, a partir do momento em que tu tens vontade para treinar e tens o tempo disponível, tens que ser relativamente criativo e ajustar aquilo que tu tens disponível para conseguires trabalhar. O da Go Athlete vem dar resposta a atletas ou clubes que estão à procura dessa área. Nós trabalhamos com atletas individuais no nosso espaço, fazemos acompanhamento de atletas à distância, fazemos consultoria para clubes. Ainda esta semana fui a um clube de rugby que me pediu ajuda com a organização da parte do treino mais físico. Trabalhamos com equipas de futsal da primeira divisão. Fazemos essa consultoria, seja por acompanhamento direto ou seja por sugestão de como é que podem orientar a nível de performance as várias infraestruturas e os vários processos de treino. E neste momento estamos a ir para uma área que já há alguns anos, que é a área da formação de treinadores, porque percebemos que existe muito essa lacuna. Infelizmente muita malta sai da faculdade sem saber o que é que há de fazer. Eu fui vítima disso, eu saí da faculdade e não sabia prescrever um treino. Podemos entrar aqui pelo buraco sem fundo se a culpa é da faculdade ou se a culpa foi minha que não tive atenção nas aulas. Mas a verdade é que continua a existir muito essa lacuna, especialmente naquilo que é a parte prática. Portanto, eu ter um artigo científico é uma coisa, eu saber aplicar ou saber se aquilo sequer é execuível na prática é outra. E nós estamos a criar aqui um departamento de formação que tem tido bastante sucesso para conseguir dar a mesma resposta a isso. Ou seja, nós neste momento temos 2 cursos: o curso das avaliações físicas, que é um curso geral só com avaliações físicas, todo o processo de avaliações físicas dividido por qualidades físicas, por testes de velocidade, testes de agilidade, testes de força, testes de resistência, como é que se faz, como é que se aplica, como é que se interpreta os resultados. Depois temos agora um curso de preparação física, agora, já sei há alguns anos também, como é que se dá resposta àquilo que eu avalio. E estamos agora a criar mais uma série de cursos, inclusive um curso de GPS que vai sair agora
daqui a dias, mas tudo, eu acho que nós temos tido adesão porque o nosso objetivo é sempre como é que eu aplico isto na prática. Nós tentamos dar a teoria apenas na quantidade que me permite enquadrar a prática. E tentamos que seja tudo muito prático. E por isso é que eu acho que temos tido algum sucesso neste aspecto. Um caso desafiante que já apanhaste num atleta? Desafiante em que sentido? Consegues especificar? Não sei, alguma coisa que te... Casos desafiantes. Já tive atletas que Ou uma estavam sempre mudança. lesionados, por exemplo. É chato, é complicado. Já tive esse caso mais de uma vez, eu e todos os profissionais da área. O Renato Sanches é um exemplo, agora voltou-se a magoar. O que é que se passa com o Renato? O Benfica não sabe, o Bayern não sabe. Quer dizer, ou seja, se os clubes não têm os maiores recursos possíveis para os atletas, não sabem. Então, claramente existe aqui qualquer coisa que nós não estamos a conseguir equacionar. Eu já não apanhei o Renato, obviamente, mas apanhei atletas semelhantes que estavam sempre lesionados por razões Aí que entra a difíceis de genética. identificar. Provavelmente sim. Eu tive um atleta que mais uma vez estava a pensar nesse exemplo, no handball, magoou-se várias vezes ao longo da época. Nós chegamos a ter reuniões com todos os departamentos, com a medicina, todos sentados, medicina, nutrição, Solange, fisioterapia, etc. Todos sentados, ou psicologia. O que é que se passa? Eu acho que pode passar isso. Ok, todos decidimos no modus operandi tentar alterar algumas coisas, mas o resultado foi o mesmo. Volta e meia magoava-se roturas, fez um remate, fez uma rotura no oblíquo, fez mais um remate na aterragem, arrancamento total do reto femoral. Podíamos estar aqui o resto da tarde a tentar especular quais seriam as razões pelas quais ele tinha mais roturas ou mais problemas musculares do que outros. Mas eu não sei se a resposta que eu teria a dar ou se alguma das especulações seria a correta. Agora, isso é muito desafiante, é chato. Temos que lidar com o atleta fica desmotivado, é um problema para a equipa, um atleta é um ativo, nós temos que garantir sempre que ele está, especialmente em modalidades esportivas coletivas, o nosso objetivo é garantir que os atletas estão em campo, não é necessariamente puxar para o máximo da performance possível. E nesses casos, quando tu queres garantir o mínimo de lesões possíveis e tens um atleta que está sempre magoado, é difícil lidar, é um processo chato para o atleta, para o clube, para nós é frustrante, nós não sabemos exatamente o que é que se passa, mas quando clubes de topo continuam a ter casos desses, significa que nós ainda não sabemos as variáveis todas. Tu já passaste por essa linha de topo da alta performance. Go Athlete é quase uma mistura dos dois mundos, trabalham para a alta performance. Sim, temos atletas de seleção a trabalhar connosco regularmente e temos civis. E os civis. E depois, Como os mortais. e depois tens um projeto que é totalmente dedicado a civis, que é o Ossos Duros, em que basicamente tu pões pessoas normais a treinar na rua. O Ossos Duros é um projeto muito interessante. Eu comecei há 10 anos, mais um amigo meu, João Magalhães, porque eu treinava sempre na rua e eu gosto de ir ao ginásio. Aliás, vou reformular, eu não gosto de ir ao ginásio, mas para ficar forte, há coisas que eu tenho que fazer que não posso fazer noutro sítio que não no ginásio. Tenho que levantar muito peso e eu não tenho muito peso na rua. Entretanto, eu ia para o ginásio fazer o que só podia fazer lá e o resto tudo eu tentava fazer na rua, seja com elevações, seja com o peso do parceiro, etc. E nós começamos a criar aqui um sistema de treinos com o peso do parceiro, com aquilo que havia na rua, com escadas, o que quer que seja, e treinávamos nós. A certa altura começamos a decidir, vamos convidar a malta para ver se alguém aparece. E começamos a crescer. Era só ao fim de semana e era gratuito. Portanto, o objetivo era mesmo trazer malta só para estar ali connosco a curtir. Começamos a crescer, chegamos a ter 40 e tal pessoas num treino, ou seja, nós monopolizávamos o sítio para onde íamos. E depois entretanto fui para a China, criei o projeto lá, que também teve algum sucesso lá em Xangai, não em Hangzhou, mas quando eu vivia em Xangai. Voltámos e decidimos formalizar um bocadinho mais o processo, e a partir daí tivemos os treinos regulares, temos os treinos regulares segunda, quarta e quinta, e sim, é um projeto pura e simplesmente virado para civis, que eu acho que é muito interessante, tem tido muita adesão porque tem muita componente social, que é uma das coisas que eu acho mais importantes. E a nível da metodologia, tentamos sempre garantir uma divisão entre, o que tu estavas a dizer, uma divisão entre as qualidades todas. Trabalhamos um bocadinho de corrida, trabalhamos um bocadinho de força, trabalhamos um bocadinho de métodos mais mistos, trabalhamos mobilidade. Pronto, tentar garantir aquilo que eu acho que cada pessoa que não tem um objetivo específico de performance deveria ser, que é um bocadinho competente em tudo. E então o projeto dos Outdoors faz isso tudo ao ar livre. E tem tido também uma adesão interessante. Faltam mais projetos outdoors para tirar o pessoal do sofá? O problema de tirar a malta do sofá não é um problema técnico. É um problema motivacional. E enquanto a gente achar que é um problema técnico, que muita gente acha, nomeadamente a comunidade médica, acha que é quanto de exercício é que eu tenho de fazer para resolver o meu problema da obesidade, por exemplo. E depois ponham o ónus da obesidade para cima da pessoa, que não é justo. Não há um problema técnico de saber o que é que eu tenho de fazer. É um problema motivacional. Saber o que é que me vai levar a fazer aquilo. O que é que tu fazias se tivesses de levar os 5% de população portuguesa que
pratica exercício físico. Para 95, então. Ok, tentaria dizer às pessoas que tentassem ativamente encontrar algo que gostassem de fazer e começassem por aí. Porque estar a fazer uma coisa que é desagradável, ninguém gosta. É muito análogo a nós queremos que um fumador deixe de fumar. Ou queremos que uma pessoa obesa, ok, tens que perder peso. Não é assim, o problema não é ele sabe que tem que perder peso. Uma pessoa que fuma sabe que tem que deixar de fumar, mas eu acho que existe estatística com isso, apenas 5% das pessoas que fumam conseguem deixar de fumar sem ter uma motivação extrínseca. Apenas 5%. Portanto, não é um problema motivacional. E tentar começar por arranjar um sítio que seja execuível de eu ir, ou seja, não ir para muito longe. Tentar tirar todos os fatores que sejam dissuasores da minha prática de atividade física. E tentar encontrar alguns fatores motivantes. Uma coisa, dança, aulas de grupo, uma coisa que seja divertida de fazer e que eu me sinta bem. É tentar encontrar isso, e tentar ver e experimentar várias coisas até encontrar aquilo que eu me sinto bem a fazer. Seja dança, seja natação na piscina, o que quer que seja. Obviamente não está aqui para discussão se a atividade física faz sentido ou não, mas pronto, eu acho que o projeto Outdoors também vem um bocadinho ao encontro disso, porque nós tentamos fomentar a ideia da comunidade. Nós fazemos atividades extra, vamos fazer laser tag, vamos jantar todos e cria-se as duas coisas. Portanto, eu vou para ali treinar com um conjunto de pessoas que também está ali para se superar, mas depois vamos todos jantar. É tipo os ciclistas que param 5 vezes no café para beber cerveja. Mas ok, param 5 vezes no café, mas saíram e foram fazer atividade física. É verdade. Eu não sou nutricionista, para não me cabe a mim dizer se a cerveja faz bem ou não, mas cabe-me a mim dizer pelo menos o gajo saiu de casa e foi pedalar um bocado. Parabéns, ok. Se é, ok, então vamos todos jantar ali, mas em vez de irmos de carro, vamos todos de bicicleta. Ok, é um processo motivacional que já me dá alguma vontade de fazer aquela atividade física. Pronto, a ideia que nós estamos a tentar criar é isso. Obviamente, estamos lá para treinar, estamos. E a malta que treina, obviamente, percebe que estamos lá para treinar, não há outra hipótese. Agora, eu e o João percebemos muito que uma das coisas mais importantes é que a malta se sinta bem a fazer aquilo e que esteja com vontade lá. E tentamos arranjar, dentro do próprio processo técnico do treino, como dentro da própria organização de atividades extra, tentar criar aqui o processo de comunidade, que é isso que a malta vai atrás. A malta quer companhia. Eu quero companhia, eu daí para o ginásio sozinho. Eu não vou para o ginásio sozinho, eu tenho um ginásio. Vocês acham que eu treino sozinho quando fecho a porta? Eu acabo às 4 da tarde, acabei. O último cliente às 4 da tarde, tenho 1h30 até ir buscar os miúdos. Vocês acham que eu treino? Esse era o meu sonho. Pronto, tu esquece. Não vou treinar-me. O que é que eu faço? Vou para um sítio onde eu sei que tenho a gente e vou para lá conversar enquanto estou a treinar. Claro. Sou eu pessoalmente. Há aquela malta que tem aquela motivação. Eu não tenho, eu odeio treinar. Mas eu odeio ainda mais ser fraco. Portanto, isso faz um override e então eu tenho que treinar. E se puder juntar a comunidade ao Se eu treino... puder juntar um sítio onde eu vou conversar com a malta e vou treinar, é para mim o ideal. É isso. A Rita já é ao contrário, ela é antissocial e por isso treino sozinho. Sim, mas haverá certamente muita gente assim. Mais uma vez, entramos aqui na questão da variabilidade interindividual. Não tenho a presunção de saber o que é o ideal para cada pessoa, mas para muita gente cujo problema é motivacional, tentar arranjar o que é que funciona, experimentar várias coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Se tivesses que te direcionar para só uma direção, seria em busca de trabalhar só na alta performance ou só com CVs? Se fosses obrigado a escolher hoje. Não sei, isso é uma excelente pergunta, mas eu acho que é pouco relevante. Vou-te explicar porquê. Porque, eu acho que seria feliz nos dois. Eu preciso ter um projeto que seja desafiante do ponto de vista técnico, que seja compensador do ponto de vista financeiro, obviamente, e que me permita ter algum tempo para mim e para a minha família. Dentro disso encaixam várias coisas. Encaixa parte da alta performance, a alta performance mais alta de todas. Depois temos que balançar aqui os pratos da balança, porque se for uma coisa, obviamente, do ponto de vista financeiro, muito, muito vantajosa, é de equacionar 2 anos num estilo de vida um bocadinho mais exigente. Mas overall acho que seria feliz em fazer qualquer uma delas, garantindo essas 3 condições que eu disse. Seja com civis, seja... Porque a malta acha que os atletas vão todos motivados para treinar. Que não é verdade. Eu tenho civis que são muito mais motivados para treinar do que atletas, mas muito mais, e vão lá, e gostam, e querem mais, e querem superar. E depois tem atletas que chegam lá e dizem... não é assim tão diferente. Não é assim tão diferente como a malta acha que é. O problema de solucionar um objetivo específico de performance é um bocadinho mais difícil. Mas na mesma, depois, por outro lado, o problema de garantir a componente motivacional também é um problema desafiante. Então, eu acho que seria feliz nos dois, qualquer deles fosse. Quando eu tento... Não tenho... Que conselho é que me darias se eu não tenho nada que eu identifique que gosto de fazer? A resposta que eu te daria à pergunta de
já começaste por experimentar aquilo que tu gostas? E eu te respondo, mas eu gosto é do levantamento do copo, no sofá. Como é que se mexe uma pessoa dessas? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei se sou a pessoa indicada para dar resposta, mais uma vez, porque isso é um problema do foro psicológico e motivacional a mais do que seria o problema do foro técnico. Mas eu diria que seria tentar-te juntar a um grupo de pessoas que tente tirar do sofá e do copo para te juntares a elas. Muitas vezes, mais uma vez, é a componente social, quer dizer, nós temos muita malta que vai à procura de interagir, que passa o dia todo a trabalhar. Eu quero ir para um sítio onde eu vá interagir com outras pessoas. Mas, agora, o gajo responde a isso, não quero. O gajo não quer, não te posso obrigar. Agora, o que eu posso é demonstrar que há uma série de desvantagens que tu vais retirar de ser sedentário, que são muito, muito chatas a longo prazo. É como lavar os dentes. É chato, lavar os dentes, mas sabemos que tem que ser todos os dias para não termos cáries ou problemas dentários down the road. E é a mesma coisa. Às vezes é chato eu começar, mas assim que eu conseguir, mais uma vez, vou voltar a repetir o que tinha dito, é assim que eu conseguir encontrar uma coisa que seja minimamente tolerável, comece por aí e vou tentar seguir. Mas a malta que diz, não quero. Não queres, mas sabes que vais ter que colher os frutos daqui a dias. Às vezes não vão para não vão para uma motivação negativa, não vão para uma motivação positiva, vão para uma motivação negativa. Se calhar a grande diferença é que essa malta já sabe desde criança que lavar os dentes é o que previne mal. Exato. E a malta pode não estar educada. Mas eu acho que cada vez mais a malta sabe. Eu vejo, às vezes irrita-me um bocado ver nas redes sociais estudos a dizer estudo demonstra que a atividade física faz bem. Mano, como é que ainda não se sabe? Já não toda a gente sabe isso. Agora, mais uma vez, o problema não é saber ou não, o problema é como é que se resolve o problema da motivação. Claro. Eu acho que o investimento financeiro das faculdades, por exemplo, das faculdades de desporto, não devia estar a ser em resolver o problema técnico nas escolas. Devia ser em criar a estrutura para que se fomente uma comunidade à volta do exercício físico. Por exemplo, aulas extras nas escolas. Por exemplo, aulas extras nas escolas dadas pelo professor de Educação Física com uma componente lúdica, em que a malta possa ir fazer atividade física, em que os próprios professores possam ir participar nessas aulas. Por isso estou a tirar para o ar, atenção. Mas arranjar aqui alguma componente motivacional em que a malta, olha, o Manel vai hoje aquela aula que o professor vai dar à aula extra. O Manel vai também, e depois as miúdas gostam daquele gajo, e aquele gajo vai, então vamos todos juntos. É uma questão mais de social. E se a gente conseguir perceber que o problema é um problema mais social e motivacional, e conseguirmos perceber isso e utilizar isso para conseguir trazer mais gente, eu acho que está aí a solução do problema da falta de atividade física. Sem dúvida. E é aí que projetos de comunidade podem fazer a diferença. Podem fazer completamente. Eu acho que podemos argumentar que os outdoors é um projeto de comunidade. Sim. Nós chamamos outdoor, quer dizer, nós já pensamos em trocar o nome porque a moda é fit qualquer coisa. Mas irrita-me os estrangeirismos, apesar de eu ter um estrangeirismo que é out, portanto eu estou-me a minar a mim próprio. A verdade, tem as duas coisas. E tens uma empresa chamada Go E Athlete. tenho uma empresa chamada mas a Go Athlete E falam-se em inglês nas redes sociais. Mas a Go Athlete é uma empresa internacional. Nós trabalhamos com atletas internacionais. Pronto. Desculpaste. Exato. Agora nos outdoors é uma cena mais portuguesa, mas nós já andamos aqui a bater com a cabeça. Mas eu acho que é uma cena mais genuína e nós mantivemos. E comecei a perceber que isso é pouco relevante. Mas Claro que sim. não obstante, é um projeto social. Quem quiser vir, vem treinar connosco. Vem experimentar. Nós não aceitamos inscrição de ninguém que não venha experimentar primeiro, porque eu quero que a malta sinta que está ali em casa, que é a cena deles. Experimenta e depois ficam. Está a crescer. Está a crescer bastante, tem tido sucesso. Se queres conhecer melhor o projeto do André, eles ficam, porque são mais que um, identificados aqui neste episódio, o Go Athlete. Se gostaste deste episódio, partilha com quem achas que deveria conhecer o André e a sua filosofia acerca do treino. E subscreve o nosso canal. Nós voltamos para a próxima semana. Muito obrigado, André. Obrigada. Obrigado.